Olá, os espectadores do canal Professora Gisele Mendes, do YouTube. Eu sou a professora Gisele Mendes de Carvalho, da Universidade Estadual de Maringá, e estamos aqui para mais um bate-papo penal com um convidado nosso, do nosso quadro, que semanalmente publicamos no nosso canal. O convidado de hoje é o Dr. Rafael Altoé, que é magistrado aqui em Maringá e também diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, na unidade de Maringá. Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o professor Rafael Altoé. Inicialmente, obrigado, professora Gisele, pelo convite. É uma honra para mim. Sempre que eu recebo um convite da professora Gisele, eu faço questão de dizer que eu vou aceitar em todos os casos, independentemente das circunstâncias. Foi minha orientadora, tenho uma enorme admiração pela professora, e uma admiração que também já considero não só pelo lado profissional, mas também por considerar já uma amiga pessoal. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Eu que agradeço, Rafael. Bom, nós vamos conversar com o Rafael sobre um tema muito interessante que tem a ver aí com a construção das ciências penais, que é a política criminal. A política criminal, sua relação com a ciência do direito penal, com outras ciências penais também, que a gente já vem abordando aqui no canal. Nós conhecemos a criminologia, né, com as palavras do professor Gustavo Noronha de Ávila, e agora o Rafael vai comentar com a gente sobre o nascimento da política criminal e sua relação com o direito penal. Ok, obrigado, professora. Bom, eu acho que o início de uma conversa como essa tem que ser conceitual, tem que ser a partir de conceitos. E quando a gente fala na ideia de ciência penal, talvez o mais adequado fosse falar em ciências penais, um vasto ramo. Verdade. Diversas ciências penais. E na lógica de ciências penais, nós podemos apresentar três grandes estruturas, que seria a criminologia, a política criminal e o direito penal. Embora esses ramos sejam claramente diferenciados, possuam suas próprias estruturas, os seus próprios métodos, a sua própria compreensão, eles estão interligados entre si, de alguma maneira. É evidente que, salvo engano, no início do século XIX, final do século XIX, né, von Lisch tentou apresentar uma ideia de ciência total do direito penal, conjugando todos esses elementos, trazendo uma perspectiva sobre uma ótica de uma integração desses ramos, mas acredito que é possível claramente deixar bem claro que a criminologia, política criminal e direito penal, embora tenham evidentes pontos de convergência e tenham uma influência recíproca, são diferentes. Sim. Nesse aspecto conceitual, política criminal, eu posso dizer que, em um sentido bem amplo, é um termo polissêmico. Muitas pessoas conceituam política criminal de diferentes maneiras. No sentido amplo, eu posso dizer que política criminal vai se referir a todas as medidas adotadas pelo Estado em relação ao fenômeno criminal, a uma forma de controle social. De modo amplo, a política criminal seria esse conjunto de medidas ou estratégias que o Estado adota para realizar o controle do fenômeno criminal. Mas é importante dizer que a política criminal, ela atua, geralmente, a partir de análises de fora do direito. São análises de ordem sociológica, são análises de ordem filosófica. Então, são elementos que a gente pode usar uma expressão um pouco mais técnica, né, para quem está acompanhando pela primeira vez, mas são elementos que a gente chama de metajurídicos. O que são elementos metajurídicos? São esses elementos de fora do direito. E, inclusive, a política criminal faz esse papel, às vezes, de tentar adotar uma crítica por elementos de fora do direito para dentro do sistema penal. Por isso que a política criminal, embora ela tenha uma influência dentro do direito penal, e ela deve conversar com o direito penal, ela não se confunde com a ciência do direito penal. A ciência do direito penal vai ser esse conjunto de métodos que busca entender o direito penal a partir de suas estruturas. O direito penal, ele é esse conjunto de normas, entendidos já num sentido objetivo, ou a ideia de como o poder de punir é exercido dentro dessas normas, no chamado direito penal subjetivo. E o direito penal, então, ele foca numa ciência que quer compreender, com razão, com racionalidade, como esse conjunto de normas e como esse poder de punir e essas formas de criminalização de condutas ocorrem. E aí fala que o direito penal, ele atua num plano do dever ser, né, num plano abstrato, enquanto a criminologia atuaria no campo do ser. Aí porque algumas pessoas dizem, olha, o direito penal, a ciência do direito penal pode também ser chamada de dogmática penal porque usa um dogma. Parte da análise dessa ciência a partir da norma. Usar um dogma, também vale dizer, não significa não ser crítico, não é um dogmatismo
exagerado, acrítico, é apenas um pressuposto. Então, o direito penal trabalha com categorias normativas, jurídicas. A política criminal, por outro lado, é esse conjunto de estratégias que o Estado adota, que sofre muitas influências de um momento, de uma circunstância, que a partir de elementos metajurídicos busca definir essa atuação do Estado. Assim, em linhas bem gerais seriam essas, né? Enquanto a criminologia, ela estuda a causa do delito. Por que o crime existe? Por que ele surge? Por que alguém viola uma norma incriminadora? Então, a criminologia ela trabalha com a causa, como o delito como um fenômeno social, como um fenômeno biológico ou psicológico, e, enfim, e aí seus inúmeros desdobramentos. Mas acho que numa premissa inicial, a gente pode traçar essas diferenças centrais e iniciais entre política criminal, ciência do direito penal e criminologia. Excelente, Rafael. Como você falou de crítica, a gente poderia abordar um pouco mais esse tema, porque, como você bem disse, é uma crítica fora do sistema, né? Quando a gente parte de uma crítica intrasistemática, a gente adota a norma como dogma, como você bem colocou, e faz críticas, por exemplo, ao conceito de feminicídio, que trata a palavra sexo feminino, né? Então, ali a gente pode até tentar interpretações que sejam analógicas, enfim. Agora, quando eu já questiono a própria vigência da norma, né, quando eu parto de concepções, assim, de elaborações de legiferenda, aí eu estou fazendo política criminal porque eu saio fora da questão da vigência e começo a fazer uma crítica da própria alteração da lei penal, não é mesmo? Perfeito, perfeito. E isso remonta a essa ideia, né, de que a política criminal, acho que a gente pode diferenciá-la nesses dois grandes caminhos. Em um primeiro âmbito, como eu já adiantei, vai ser esse conjunto de medidas, estratégias de controle social propostas ou idealizadas pelo Estado. Mas, na verdade, há esse outro caminho da política criminal, igualmente importante, que é a função crítica por esses elementos metajurídicos, de fora do direito, porque esses elementos normativos e jurídicos, a ciência do direito penal vai se encarregar, mas esses elementos metajurídicos vão fazer, na verdade, uma análise de fora desse próprio sistema penal, e vão tecer críticas, vão influenciar em conceitos, e inclusive, eventualmente, a própria concepção de interpretação de uma norma penal, ou de um conceito utilizado ali pelo direito penal, sofre influências, inclusive eu acho que influências bastante sensíveis oriundas da política criminal. E eu destaco nesse ponto as influências de ordem sociológica. Por exemplo, a conjuntura, um momento vivenciado, um momento de crise, onde as tensões se elevam, ou até mesmo a modificação de parâmetros perante esses parâmetros sociológicos, parâmetros perante a sociedade, perdão. A própria ideia, algum conceito, exemplo, o nosso Código Penal de 1940, né, pelo menos na sua estrutura inicial. E a forma de compreensão de determinados institutos que ali estavam, determinados conceitos, que são conceitos não definidos pelo direito, mas são conceitos definidos por elementos metajurídicos, sofrem influência ao longo do tempo. A nossa sociedade muda e, eventualmente, a compreensão desses conceitos que o direito penal se apropria para conseguir completar a norma em sua plenitude, esses conceitos que não são jurídicos, eles acabam sendo claramente influenciados pela política criminal. Isso a gente tem que ter em mente, né, e cuidado em relação a isso também. Com certeza. É até o que eu ia perguntar para você agora, Rafael. A gente sabe que tem conceitos dogmáticos que são inquebrantáveis, por exemplo, dolo e culpa, mas que por influência da política criminal, que sofre influências sociológicas, né, a pressão popular, a opinião pública, a mídia, podem subverter o que vem a ser a culpa para abarcar também o dolo eventual nos crimes de trânsito, e por aí vai, né, um certo atuar perigoso da política criminal na seara penal. Perfeito, perfeito. E aqui, na verdade, reside talvez um dos principais perigos para a estrutura, para quem pelo menos encara o direito penal como uma função também protetora, né, que é limitar em qual é o âmbito de espaço em que o Estado pode agir com o poder punitivo. Eu acho que essa é uma função essencial do direito penal, estabelecer com clareza quais são esses âmbitos de atuação. Mas a capacidade de fala, a capacidade de interpretação, de moldagem da palavra, ela pode ser perigosa, e isso acontece por vezes. Um clamor eventualmente exagerado pode fazer com que algumas categorias que não deveriam ser atingidas acabam sendo falsamente delineadas, às vezes, numa justificativa, com palavras fortes, com palavras bastante eloquentes. E, neste ponto, eu acho que a ideia mesmo de culpa consciente, dolo eventual, eu não sei se existe um outro exemplo tão claro e tão interessante sobre essa influência que esses elementos de fora das categorias jurídicas, esses elementos são capazes verdadeiramente de influenciar
e moldar esses conceitos. E eu acho que daí é um campo fértil para a gente tratar aqui, talvez, de inúmeros exemplos também, para além da culpa consciente, do dolo eventual, mas, enfim, as próprias noções e dos limites que o direito penal impõe. O conceito, por exemplo, de injusta agressão, quem sabe que seja isso? Muita gente defende variações em relação a essa ideia, embora a ciência do direito penal tenha categorias jurídicas suficientes para indicar o que vem a ser, por parâmetros normativos. Mas a política criminal constantemente tem a pretensão de dizer que determinada agressão é injusta ou justa, mesmo em detrimento, às vezes, desses parâmetros normativos. Excelente, muito bom mesmo o conteúdo do bate-papo de hoje, acho que aprendemos muito sobre a política criminal. Quem quiser continuar se interessando por essa ciência, tem um vasto campo aí de pesquisa. Gostaria de agradecer imensamente ao Rafael Toé pelo bate-papo, por estar aqui conosco hoje, convidá-lo para os próximos também, para a gente continuar conversando sobre política criminal e direito penal. Obrigado, para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Obrigada, Rafael, aos espectadores do canal, e até a próxima.